Fala pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Giba e você está aqui no meu canal Coisas de Giba. Solta a vinheta! E hoje eu vou mostrar para vocês mais um jogo de cartas da linha Pocket da Paper Games, que é o Cariba. É um joguinho bem legalzinho, bem simples de se jogar, né? Ele pode parecer meio bobinho assim, mas tem uma estratégia aí por trás do jogo. É um jogo que é recomendado para crianças a partir de 8 anos de idade. Tem duração aproximada de 15 minutos por partida e o autor do jogo ele recomenda jogar 3 vezes e aí fazer a somatória dos pontos em cada partida para aí sim determinar quem é o vencedor. E esse jogo pode ser jogado de 2 a 4 pessoas também. Tá? Então fica aí até o final do vídeo para aprender como é que se joga Cariba. Bom, esse aí é o conteúdo da caixa do Cariba. Então, como vocês podem ver, né, como sempre, eles mandam aqui o tokenzinho com o logo da Paper Games, né, onde atrás eles costumam colocar as redes sociais, os contatos. Sempre vem essa carta. E aí vem as cartas propriamente ditas do jogo, que são ao todo 64 cartas, sendo 8 de cada. Então tem 8 cartas do camundongo, 8 cartas do suricata, ou suricate, ou suricato, né? As 3 formas, pelo que eu vi, são corretas. Tem 8 da zebra, tem 8 girafas, 8 avestruzes, 8 onças, 8 elefantes, rinocerontes e 8 elefantes, tá? Totalizando as 64 cartas de animais. E temos também as 8 peças que formam o lago, né? Nosso laguinho onde os animais vão lá para beber água. Aí até temos, a título, né, de curiosidade, Cariba é o nome do maior lago artificial do mundo. Ele fica entre a Zâmbia e o Zimbábue, né? Ele tem 180 quilômetros cúbicos, tá? Então, né, vamos agora aprender como é que se joga o Cariba. As cartas do Cariba, elas têm 45 milímetros por 90 milímetros, que é a mesma dimensão das cartas do Bandido, né, que nós já apresentamos aqui no canal. Então, se você quiser colocar os plásticos, né, os sleeves, você consegue encontrar, tá? É só comprar esses plastiquinhos para cartas de 45 por 90 milímetros. E eu recomendo porque para embaralhar fica melhor e também protege as cartas. Bom, para começar então nós temos que montar o nosso laguinho. Então, o que nós fazemos? Colocamos, né, no sentido anti-horário as peças em ordem crescente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fechamos o laguinho com o 8. Vamos lá que vai fechar. Espera aí.
Pronto, porque o tapete ele fica um pouquinho para cima, tá? Então montamos o laguinho. Aí o que tem que fazer? Tem que embaralhar todas as cartas, né, e distribuir 5 para cada jogador. Mas antes deixa só eu fazer uma observação. Então, antes de explicar como faz a colocação das cartas, só para dizer, né, que o intuito do jogo é você receber o maior número de cartas possível, que é o que vai dar a pontuação no final do jogo. Tá? E para isso, o que a gente vai fazer? Ao fazer a colocação das cartas, né, nós vamos ver que um bicho acaba espantando outro bicho, né, ou outros bichos. Então, o elefante, que é o número 8, ele é o mais forte, então ele consegue espantar todos os animais com número abaixo dele, certo? Da mesma forma que o 7 consegue espantar todos menos o elefante, e assim por diante. E aí vocês podem dizer, bom, então o camundongo não vai espantar ninguém, né? Porque ele é o mais fraco. Mas como a gente, né, já sabe, os elefantes, né, dizem que eles têm medo de rato, de camundongos, então o camundongo ele é o único animal que consegue espantar o elefante. Então, apesar de ele ser o mais forte e conseguir espantar todos que estão abaixo, ele acaba sendo espantado pelo camundongo, certo? Então, vou fazer aqui o embaralhamento e a gente já volta. Bom, agora as cartas elas estão embaralhadas e já se pode começar a partida. Então vamos imaginar uma partida aqui de 3 jogadores. Então nós aqui, um na esquerda e um na direita. Tá? Então cada jogador vai receber 5 cartas. 4 e 5. Certo? E aí, na sua vez, ele vai olhar as cartas e vai jogar uma ou mais cartas aqui no laguinho para ajudar os animais a beberem água. Então, nós podemos colocar um 8, né, que é um elefante. Podemos colocar um rinoceronte, que é o 7. Podemos colocar um suricato, que é o número 2. E aí, no caso da onça, nós podemos colocar ou uma ou 2 onças. Tá? Então, vamos supor que coloque as 2 onças. Então, é o número 6. Nós colocamos aqui em frente ao número 6. E aí, para, né, ficar visível para todos, coloca ela sobreposta aqui para saber que tem 2 cartas de número 6. Se colocar uma atrás da outra, aí não vai ter espaço para colocar tudo, né? Então, 2 cartas número 6. E, né, por enquanto não acontece nada, não tem nenhuma ação no jogo e vocês já vão entender o que acontece, né, quando tem uma ação. Então, ele jogou, ele tem que sempre comprar para ficar com 5 cartas na mão. E aí ele passa e vai o próximo jogador no sentido horário. Então é esse jogador aqui, ele vai olhar as cartas dele, também não tem nenhum animal repetido, ele pode jogar qualquer um, né? Então, ele, sei lá, ele joga um elefante e compra uma para ficar com 5. Passa para o próximo jogador, que ele tem 2 zebras, um elefante, um avestruz e uma girafa. Tá? Então vamos supor que ele jogue as 2 zebras e aí compra para ficar com 5. Por enquanto, nenhuma ação acontece. Tá? Já antecipando aqui, para acontecer alguma coisa tem que ter pelo menos 3 animais do mesmo número na mesa. Tá? Então, a vez desse daqui,
E aí, o que pode acontecer? Ele pode jogar ou um elefante aqui, ou um rinoceronte aqui, ou um suricato aqui, ou um camundongo aqui. Agora, ele pode também colocar uma onça aqui. E aí, o que acontece? Com 3 animais iguais aqui na mesa, o que acontece? Ele vai afugentar o animal com número menor mais próximo a ele, que no caso é a zebra. Então o que acontece? Ele acaba pegando para ele essas 2 cartas, que vão se transformar em pontos. Então, independente do número, né? Tá pegando uma zebra, que é valor 3, mas a título de pontuação vale 1 ponto. Então, tanto o camundongo quanto o elefante, né, apesar do número ser diferente, eles valem 1 ponto. Então, fica aqui de lado, e esse jogador já tem 2 pontos para computar no final da partida. E aí, ele está com 4 cartas, ele compra uma carta. Tá? E assim, o jogo vai seguindo, né? E aí, como eu havia dito, né, para espantar o elefante, vamos pegar aqui. A única situação é quando você tem 3 ou mais camundongos, que aí você consegue espantar o elefante. Então, o camundongo espanta esse. Agora, se ele colocar o terceiro aqui, ele não vai espantar a onça, tá? Porque a onça ela tem o número maior do que o camundongo. A única exceção é esse caso mesmo, né, do camundongo espantar o elefante. E aí, se, por exemplo, vamos supor que já está assim com 3 animais, e se você coloca um 4º animal, ele espanta também o animal com número menor mais próximo, né? Vamos fazer ao contrário aqui, né? Vamos fazer esse caso. Então, já tem 3 aqui. Então, colocando aqui ficam 4, ou seja, é mais do que 3. Então, ele vai espantar o avestruz e ganhar o ponto, né? E aí o jogo vai acontecendo até chegar uma hora em que acabam as cartas aqui do monte de compras. E aí os jogadores continuam jogando com as cartas que eles têm na mão até chegar a hora em que algum jogador, né, coloca a última carta, né, dele e termina o turno. A hora que esse jogador, né, o primeiro jogador conseguir se livrar de todas as cartas, o turno acaba, né, essa rodada, somam-se os pontos, né, anota em algum lugar, e aí começa uma nova partida. Conforme eu havia dito antes, né, o autor ele recomenda jogar 3 vezes, então depois soma o valor dessas 3 e vê quem é o vencedor, certo? Existe também uma versão, né, que eles chamam de avançada, uma variante, né, para jogadores experientes, que as regras acabam sendo as mesmas. A única exceção é que existem 3 cartas. Deixa eu ver onde é melhor colocar, né? Vamos tirar ele aqui do lago. Tem um monte de compras aqui. Vou colocar aqui do lado. Então são viradas 3 cartas, né, abertas aqui para todos os jogadores. E aí na hora de comprar, então vamos supor que você jogou, sei lá, vamos pegar aqui uma mão de 5 cartas. Vamos supor que você jogou esses 2 animais aqui, 2 de número 1. E aí você tem que comprar 2 cartas.
Você pode comprar ou 2 cartas daqui, ou 2 cartas aqui da mesa, ou uma de cada, né? Então vamos supor que nós pegamos esses 2 3 da mesa. E aí no final da rodada nós repomos. Tá? É só no final. Então, por exemplo, o que não vai acontecer é assim, ó. Você pega e aí não vai abrir uma outra aqui. Tá? Não é... Só vai abrir aqui na mesa no final. Tá? Então pegou uma, pegou 2. E aí repõe. Certo? E aí o resto do jogo é exatamente igual. Tá? Mesmas regras. Isso só torna o jogo, né, um pouco mais estratégico. Se tiver ficado alguma dúvida, né, coloca aí nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica também no sininho para receber notificação de vídeos novos. Aproveita também para assistir os demais vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal, né, conforme vocês podem ver aí. E aguardo vocês no próximo vídeo, beleza? Então, um abraço!